uma constatação das mais triviais. Nossa relação com o passado, nossa ideia de futuro, nossa experiência do presente, a própria tripartição em passado, presente e futuro, nossa vivência do instante, nossa fantasia da eternidade, tudo isso sofreu uma grande reviravolta nas últimas décadas. Para dizê-lo com os termos mais antigos e mais contemporâneos, nossa navegação no tempo ganhou aspectos inusitados. Já não navegamos no rio do tempo, que vai de uma origem a um fim, mas fluímos num redemoinho turbulento, indeterminado, caótico. A direção do tempo se dilui a olhos vistos. Também a espessura do tempo se achata e se evapora. Nem mais parecemos habitar o tempo, e sim a velocidade instantânea ou a fosforescência das imagens ou os bits de informação. Qualquer reflexão sobre a chamada pós-modernidade gira em torno dessa mutação. Alguns teóricos dizem que o tempo deixou de ser vetorizado pelo futuro para centrar-se no presente. Tal mudança se deveria, em parte, ao esgotamento das utopias emancipatórias, ou seja, ao fim das grandes narrativas que acenavam com a promessa de progresso, razão e liberdade. Com o declínio desse projeto moderno, o futuro teria deixado de aparecer como o topo do tempo. Os riscos da absolutização do presente são vários. Entre eles, como expressou Lyotard, a abolição da dimensão do advento, do imprevisto, do acontecimento. Deixemos de lado, por ora, essa inquietação para colocá-la em perspectiva. O historiador Christophe Pomian já evocava a hipótese de que, antes disso, a própria modernidade já deslocara o eixo do tempo do passado em direção ao futuro. Isso significa, grosso modo, que se o centro de gravidade do tempo, desde a antiguidade, era o passado exemplar, aquele início áureo do qual nós nos distanciamos, e via de regra numa direção declinante, para os antigos era isso, com a modernidade o centro de gravidade passa a ser o porvir, e as suas promessas de progresso e emancipação, em certa medida previsíveis, na medida em que decorrem do encadeamento histórico entre o passado e o presente. Assim, em relação a essa modernidade flechada, aspirada pelo futuro, o momento pós-moderno teria consistido numa inflexão caracterizada, como eu acabei de dizer, nessa revalorização do presente. Alguns chegaram a associar esse presentismo ao hedonismo e a novas formas de individualismo. Recentemente, Gilles Lipovetsky tentou mostrar que, a partir dos anos 80, na esteira da globalização neoliberal e da revolução informática, assistimos a um presentismo de segunda geração, inteiramente paradoxal. Com o desencanto em relação ao hedonismo consumista e com a escalada da insegurança que caracterizam o que o Lipovetsky chama de hipermoderno, o eixo do presente teria perdido a sua autossuficiência, abrindo-se para novas tensões temporais, a começar
por uma nova experiência do futuro. Só que não mais o futuro como progresso ou expectativa utópica, como era na modernidade, porém agora como incerteza absoluta, como medo, como pânico, como vazio. Então, o que eu apresentei até agora, a gente poderia resumir numa espécie de sequência histórica relativamente clara, sincopada pelas mudanças sucessivas do eixo do tempo. Primeiramente, foco no passado, como na antiguidade, foco no futuro, como na modernidade, foco no presente, como na pós-modernidade, e reaparição fantasmática do futuro nesse nosso momento. Tudo parece claro, claro demais. Não será essa uma representação excessivamente linear de uma suposta história do tempo, que, portanto, já pressupõe uma certa ideia de tempo, ela mesma discutível? Aliás, será que se justifica uma representação do tempo no Ocidente, da qual se pudesse fazer um relato tão contínuo quanto encadeado, tal como acabamos de fazer? Não estaríamos com isso projetando retrospectivamente sobre uma pluralidade de andamentos temporais, uma concepção excessivamente unitária e hegemônica? Não haveria por debaixo dessa história do tempo, práticas de tempo heterogêneas, processos de temporalização muito diversos, desvios múltiplos, encavalados, simultâneos? O próprio Pomian parece reconhecê-lo, ao mostrar como os historiadores abandonaram a ilusão do tempo como um meio homogêneo, para considerarem uma pluralidade de tempos intrínsecos aos processos particulares que eles estudam. Um filósofo francês, por sua vez, Henri Caliez, mostrou que alguns desses tempos heterogêneos foram, por assim dizer, recalcados por uma história filosófica oficial. Outros desses tempos foram proscritos pelos autores mesmos que os descobriram, face aos riscos que eles implicavam. Por exemplo, ou melhor, antes do exemplo, assim, a suposta história do tempo seria atravessada por processos de insubordinação do tempo, ritmos aberrantes que decompõem um regime historicamente situável, desequilibrando-o inteiramente, para depois arrastá-lo por inteiro em sua própria direção, criando uma nova conduta do tempo. Exemplo: ao lado do tempo cosmológico dos gregos, referido ao movimento dos astros, e que, portanto, era um tempo que evocava a eternidade, Aristóteles descobre, mas ao mesmo tempo encobre, um outro tempo, que faz irrupção através do acúmulo do dinheiro, que ele chamou a crematística. O acúmulo do dinheiro que traz a ameaça desordenada do futuro, o tempo da inquietação e da desmedida, colocando em xeque a harmonia do cosmos e da polis. Ou então, muito depois, Plotino, ao sondar de que modo a alma, ao afastar-se da sua fonte divina, se temporaliza e assim engendra o tempo a partir de si mesma. Já não é o tempo a partir dos astros, é o tempo a partir da alma.
teria sido ele o primeiro pensador a empreender uma subjetivação do tempo a partir do futuro, numa insurreição pecaminosa que daria origem à nossa moderna configuração antropológica. Nos dois casos, o futuro, seja do lado do capital, isso é, do dinheiro que cresce, seja do lado do sujeito, né, a alma que se subjetiva, nos dois casos, o futuro representava uma ameaça de desmedida antes que se desenhasse a modernidade. Portanto, vocês veem, é uma história zigue-zagueante, repleta de paradoxos, sobretudo no seu desembocadouro contemporâneo. Pois é justamente quando o homem, por assim dizer, domina por fim o tempo, pois está nele, homem, a origem do tempo, é o tempo dito subjetivo, é aí que o tempo abstrato, correlato do dinheiro abstrato, submete o próprio homem. Assim, o tempo subjetivo e o tempo abstrato, quer dizer, o tempo do homem e o tempo do mundo, domínio sobre o tempo e dominação pelo tempo. Isso vai junto. Eles se trançam e se encavalam numa combinação impossível, a de um tempo que passou a aparelhar o mundo a tal ponto que Marx pôde dizer: o tempo é tudo, o homem não é nada. Na melhor das hipóteses, o homem é a carcaça do tempo. Bem, diante da hegemonia, por assim dizer, de um tempo abstrato, o século XX foi implacável. A crítica filosófica de um tal tempo abstrato atravessa o século como um todo. Bergson, Heidegger, Benjamin, para citar apenas alguns, cada um deles tentou desvencilhar-se de uma concepção de tempo homogênea, abstrata, linear, quantitativa. Um critica o tempo espacializado e mensurável. O outro questiona o tempo reduzido à presença, isto é, a disponibilização manipulatória do ente. O terceiro põe em xeque o tempo como continuidade ininterrupta, etc. Enquanto para uns importa a duração e a sua densidade qualitativa, como para Bergson, para outros interessa, como para Heidegger, sobretudo a relação com a origem ou a morte, isto é, com a finitude. Ao passo que, em Benjamin, o essencial está nas bruscas interrupções que fazem saltar a plácida continuidade do tempo histórico. Ou ainda, também em Benjamin, o trânsito com o que ficou soterrado no passado, inclusive com os futuros prometidos que o passado enterrou e que nos caberia, ou seria possível, como que desentocar no passado. Enfim, tudo isso é excessivamente rico e complexo para ser abordado assim, numa hora e meia. De qualquer modo, talvez o que haja em comum nessas abordagens todas é uma recusa em relação a uma tradição que, desde a antiguidade, desqualificava o tempo, fazendo dele, por exemplo, conforme a belíssima definição do Platão, belíssima e problemática, ele que definia o tempo como imagem móvel da eternidade. O tempo é uma cópia móvel de algo que é a eternidade. Então o tempo é segundo, ele é um xerox mal feito do que é o essencial, a eternidade.
Quer dizer, tem essa tradição de desqualificação do tempo, que essas filosofias contemporâneas tentam requalificar. Só que, mesmo as filosofias que levaram em conta o tempo, ou que lhe deram alguma relevância, ou até mesmo primazia, o conceberam como mero meio para a revelação gradual de algo já dado desde o início, seja um sentido já presente desde a origem, que o tempo se encarrega de revelar progressivamente, seja de uma totalidade já anunciada na fonte, com o que o tempo forçosamente se via reconduzido a uma espécie de posição subordinada e secundária. Talvez essa desqualificação tradicional do tempo ajude a entender, para ficarmos num único exemplo, a posição lapidar de um Bergson, para quem ou o tempo é invenção ou ele não é nada. Toda a sua filosofia poderia ser relida a partir desse postulado básico, que concebe o tempo como criação contínua da imprevisível novidade, e não como mera sucessão de instantes ou como o desenrolar de um estoque prévio de possíveis, como se o tempo fosse apenas um conta-gotas que deixasse pingando um conjunto de possíveis já dado de antemão. Para Bergson, ao contrário, o tempo é a hesitação através da qual se engendra o que antes não havia, o que antes não estava previsto, o que antes não era previsível. Com seu conceito de duração, o Bergson pensa resgatar essa dimensão ontológica da indeterminação, abortada pela tradição platônica ou racionalista. A duração assim concebida passa a ser a variação, a essência variável das coisas. A exemplo do que ocorre na música ou no fluxo de consciência, a duração conjuga permanência e passagem, continuidade e heterogeneidade, adensamento e germinação, interpenetração e diferenciação. É um fluxo múltiplo e aberto, onde o futuro não está dado no presente, e não há como assenhorar-se desse futuro ou antecipá-lo. Então, ao tempo extensão da física, o Bergson substitui o tempo invenção do que ele chama de metafísica, e reivindica para isso um outro pensamento intuitivo que já estaria instalado na duração, na sua variabilidade, nos seus ritmos contraídos ou dilatados, conforme a esfera de vida ou materialidade que se percorra na escala do mundo. Olha, dos vários outros autores contemporâneos que colocam em xeque uma representação abstrata, linear, universal do tempo, um dos que o enunciou da maneira mais sugestiva foi Michel Serres. Diz ele, o tempo é paradoxal, ele se dobra, se torce, é uma variedade que precisaria ser comparada a uma chama num braseiro, móvel, inesperada, como o tempo da meteorologia, concomitantemente, previsível e imprevisível, com flutuações, atratores estranhos. O tempo tem pontos de parada, rupturas, poços, chaminés de aceleração fulminante, rasgamentos, lacunas, numa composição aleatória. O tempo passa e não passa, filtra, percola, com contracorrentes
e turbulências, nem métrico, nem geométrico, topológico. O tempo deveria ser pensado como um lenço amassado. Puxa, isso aqui precisaria explicar o que é um lenço amassado, né? A cada vez que você assou o nariz, você amassa ele de outro jeito e enfia no bolso, e pontos dele que antes eram distantes, nessa amassada recente eles se tocam. Pontos que eram contíguos, nessa nova amassada eles se tornam distantes. É um tempo, como dizer, maleável, modelável. Diz o Serre, o próprio desenvolvimento da história assemelha-se ao que descreve a teoria do caos. Fatos que na linha do tempo seriam distantes estão intimamente ligados. Eventos que numa suposta linha do tempo estão muito próximos se distanciam. Por exemplo, Lucrécio e a moderna teoria dos fluidos são vizinhos, embora distem em 2000 anos. O carro, por sua vez, é um agregado disparatado de soluções científicas e técnicas de épocas absolutamente diferentes e que pode ser datado peça por peça. Tal peça foi inventada no início do século, tal outra há 10 anos, o ciclo de Carnot há 200 anos, sem contar a roda, que remonta ao Neolítico. O conjunto só é contemporâneo pela montagem, pelo desenho, pela publicidade, que o faz passar por novo. Enfim, toda a noção de novidade deveria ser repensada a partir daí, bem como a ideia do revolvido ou do passado. Assim, lembra Serre, é preciso admitir que dificilmente somos co-presentes ao nosso presente. Isto é, somos muito mais arcaicos do que nós nos representamos. Assim, diz ele, qualquer acontecimento da história é multitemporal, remete ao revolvido, ao contemporâneo e ao futuro simultaneamente. Tal ou qual objeto, esta ou aquela circunstância, são, diz ele, policrônicos, multitemporais, fazem ver um tempo amarrotado, multiplamente dobrado. Como então forjar uma teoria caótica do tempo? Se pergunta o filósofo. E ao comentar os fragmentos de Pascal, ele afirma: por muito tempo, as variedades espaço-temporais exigiram uma recolagem global. Por exemplo, atribuindo tudo a um Deus. Será que as várias filosofias do tempo não seriam tentativas de juntar os cacos do tempo? No limite, a hipótese de um espaço único, onde tudo parece mergulhado, os objetos, bem como os observadores, não seria justamente senão um resto de teologia? E aí o Serre concebe a vida como multitemporal, policrônica, turbilionar, sincronia de vários tempos em várias direções. Tem uma direção que vai da ordem à desordem. Tem outra que vai da desordem à ordem. E tem outra que vai de uma ordem a uma outra ordem. Não há uma direção do tempo. Assim, o tempo linear, sucessivo, cumulativo, direcionado, progressivo, encadeado, cronológico, é apenas uma das formas possíveis do tempo. Talvez, sim, seja a forma hegemônica ou dominante na modernidade ou na
história que a modernidade forjou e que a pós-modernidade, justamente, talvez esteja em vias de implodir, na medida em que vira do avesso a ideia de tempo, ao colocar em xeque a própria flecha do tempo. Alguns dirão que isso já foi feito há tempo, seja na filosofia, nas artes, ou mesmo na psicanálise. Fiquemos nesse último domínio a título ilustrativo. Há um esquema temporal para a psicanálise que o Laplanche desenhou com muita clareza. Diferentemente do determinismo causalista, segundo o qual o passado gera o presente, que gera o futuro, Freud teria feito a flecha do tempo sofrer uma curiosa inflexão. Não é mais passado, presente, futuro, mas sim presente, que remete a um passado e que abre para um futuro. Olha lá, a flecha do tempo sofreu uma viragem. Em parte sob inspiração fenomenológica, o Lacan teria imposto a esse esquema uma outra inflexão. Ele diz: o presente não é mais aspirado por um passado, e sim aspirado por um futuro. Com o que teríamos já não nem passado, presente, futuro, nem presente, passado, futuro, como em Freud, mas sim presente, futuro, que ressignificam o passado. Então, não vou entrar no mérito da discussão, mas eu queria notar essa necessidade em que se viu a psicanálise, mesmo que parcialmente inspirada por diferentes correntes filosóficas circundantes, de pôr em questão a flecha habitual do tempo, torcendo-lhe a direção, seja priorizando a navegação do rio do tempo a montante, o passado, digamos, capaz de reabrir o futuro, seja descendo o rio a jusante para como que recompor sua nascente, priorizando então o futuro na recomposição e na ressignificação do passado. Com toda a perturbação que introduziram na ordem do tempo, não puderam essas formulações majoritárias, nenhuma delas conseguiu abrir mão de alguma seta do tempo, nem da tripartição diacrônica, tripartição em passado, presente, futuro. Nem conseguiram abrir mão, nenhuma delas, da priorização de algum sentido do tempo. E muito menos abriram elas mão da estrutura do antes e do depois, que afunda. E não vai nesta constatação nenhum demérito ou crítica, é apenas um assinalamento. Parece-me, no entanto, que o fato de que a própria divisão do tempo em passado, presente, futuro, vai perdendo a sua pregnância histórica e nos coloca diante de novas exigências que não deveriam ser escamoteadas. Para voltar um segundinho ao Serre, quando pensa o tempo, ele salienta que não se pode atribuir uma direção unívoca ao conjunto. Assim, eu sou ao mesmo tempo o que se degrada, né, vai da ordem à desordem, fonte de novidade e eterno. Eu sou tudo isso ao mesmo tempo, rapsódico. Daí a pergunta: como é possível ainda, o Serre se espanta, como é possível ainda falar de um tempo de todos os sistemas? Como é possível ainda falar de um sentido da história? E ele conclui sobre a complexidade do tempo da história,
que talvez nem sequer se tenha começado a pensá-la. De qualquer modo, o autor reafirma o seu objetivo, paralelo, a meu ver, com o desafio que se coloca no mundo contemporâneo: pensar o tempo como multiplicidade pura. E é onde a gente pode evocar a teorização deleuziana do tempo. A lógica da multiplicidade foi exposta e trabalhada pelo Deleuze ao longo de sua obra inteira, eu diria, e também, ou talvez sobretudo, na associação com Guattari, no livro intitulado Mil Platôs, sobretudo no primeiro capítulo, chamado de rizoma. O que é um rizoma? É uma espécie de rede aberta, de malha móvel. Vou pegar o exemplo mais banal, que não corresponde, mas nos ajuda a visualizar. Internet seria um rizoma. É uma rede aberta. Aberta entre aspas, mas vamos ficar com essa hipótese. Mais e mais eu vejo teses contestando o fato de que é uma rede aberta, e com razão. Mas, por enquanto, num rizoma, o que caracteriza um rizoma é que entra-se por qualquer lado num rizoma. Não só por qualquer lado, por qualquer ponto se entra. Não tem porta de entrada principal. Cada ponto se conecta com qualquer outro, independente da distância. Um rizoma é feito de direções móveis. Um rizoma não tem começo nem fim, apenas um meio, por onde ele cresce e transborda. Não há como remeter um rizoma a uma unidade, nem que o rizoma derive de qualquer unidade. Não dá para pressupor um sujeito do rizoma. O sujeito, ele é uma espécie de efeito derivada do rizoma. Ora, o que vem a ser o tempo quando ele passa a ser pensado enquanto multiplicidade pura, ou operando numa multiplicidade pura? O que passa a ser o tempo quando ele é pensado como rizoma? Se o tempo for pensado como rizoma, como rede aberta, já não teríamos uma mera alteração da flecha do tempo, como foi o caso na psicanálise ou na fenomenologia, mas teríamos, já que um rizoma tem múltiplas direções, teríamos uma explosão da própria flecha do tempo. O que está hoje em pauta na questão do tempo, e daí a nossa grande perturbação, que alguns leem de maneira mais melancólica ou catastrofista, é o quê? É a abolição da ideia mesma de uma flecha, de uma direção, de um sentido do tempo, sentido nos dois sentidos, né? De direção e de sentido. Abolição de um conjunto do tempo em favor do quê? De uma multiplicidade de setas, de uma multiplicidade de direções, de uma multiplicidade de sentidos. O tempo passa a ser concebido não mais como linha, porém como um emaranhado.
não mais como um rio, mas como uma massa plástica. Não como uma sucessão, mas como uma estranha coexistência. Como um turbilhão. Não mais como ordem, mas como variação infinita. Olha, quando Deleuze pensa o tempo mais profundamente, ele se embrenha no cinema. E o cinema serviu a Deleuze para revelar várias condutas distintas do tempo, algumas evolutivas, circulares, espiraladas, quebradas, desembestadas, ilocalizadas, multivetoriais. No cinema, mas não só, já antes disso, mas no cinema em especial, o Deleuze entende o tempo como bifurcação, como defasagem, como jorramento, como cisão, como modulação. Eu estou jogando um monte de nomes, eu não posso desenvolver cada um deles, mas assim, é um pequeno panorama. O tempo como diferença, o tempo como potência, são várias as pistas que o Deleuze dá. Então, talvez seja plausível presumir que o interesse que Deleuze dedicou ao cinema tem a ver com uma determinação mais radical que ele, Deleuze mesmo, deixou entrever ao salientar a ambição do cinema de penetrar, apreender o próprio pensamento. Como se o pensamento e o tempo estivessem numa espécie de relação de copertinência indissolúvel. E a ideia de liberar o tempo de uma certa forma vai de par com a ideia de liberar o pensamento de uma certa forma. Liberar o tempo de uma certa imagem de tempo que o determina, assim como liberar o pensamento de uma certa imagem do pensamento que o formata. Então, nesse sentido, vai essa exclamação, que é uma espécie de grito filosófico para o Deleuze, quando o Hamlet exclama: o tempo está fora dos gonzos, o tempo saiu dos eixos. Quer dizer, o tempo deixou de girar em torno de um eixo, assim como o pensamento deixou de girar em torno de um eixo. Eu diria assim, essa parte é mais densa, mas não faz mal, não precisa entender, hein? Não precisa entender. Nem eu entendo direito. Assim como Deleuze critica a mesmice de uma certa imagem do pensamento dita dogmática, Deleuze fustiga uma certa imagem do tempo dita hegemônica, ao reivindicar um pensamento sem imagem, para que possam advir outras imagens do pensamento. Quer dizer, quando Deleuze reivindica
um pensamento sem um modelo do que seja pensar, outros modos de pensar podem advir. Ao mesmo tempo, Deleuze reivindica um tempo sem imagem, isto é, sem um modelo do que seja o tempo, para que se liberem outras imagens de tempo, ou outros modos de temporalização. A imagem do pensamento, dita dogmática, ela é bem conhecida, ela é explorada pelo Deleuze desde Nietzsche e a filosofia até o que é a filosofia. Mas qual seria a imagem de tempo hegemônica recusada pelo Deleuze? Eu vou rápido, para ir bem rápido eu diria, é a do tempo como um círculo. Não quer dizer um tempo circular. O círculo é uma estrutura profunda, onde o tempo se reconcilia consigo mesmo. Por isso que o círculo dá essa ideia, não é? De que um ponto, o início e o fim se reencontram. Onde, como diria o Hölderlin, o início e o fim rimam. Quer dizer, o que caracteriza o círculo é essa espécie de monocentragem em torno de um presente e de um movimento encadeado, bem como a sua totalização subjacente. No fundo, o círculo é uma metáfora do mesmo. E ainda que o presente se situe num passado remoto e nostálgico, ou num futuro escatológico, nem por isso ele deixa de funcionar como um eixo do tempo, que encurva o tempo em torno dele. Então, para Deleuze, trata-se de livrar-se de um tempo que gira em torno do mesmo, de um tempo que se reconcilia consigo mesmo, que é o tempo da representação. Por isso que eu diria, ao tempo como círculo profundo, nesse sentido que eu tentei evocar, Deleuze contrapõe o tempo como rizoma. Não mais a identidade reencontrada, mas a multiplicidade aberta. Eu diria que quando Deleuze se livra de uma certa imagem do pensamento, isto é, o pensamento subordinado a uma imagem, a um modelo do que é pensar. Por exemplo, pensar é igual buscar a verdade. Quando Deleuze se livra disso, o pensamento se abre para outras aventuras. Por exemplo, pensar é criar. Pensar não é buscar a verdade, mas é criar. Tudo muda de um para o outro. E, a meu ver, cada um desses dois é inseparável de uma imagem de tempo. Eu diria que, numa filosofia da diferença, como a de Deleuze, ele se deu por tarefa de pensar um tempo consentâneo a essa ideia de pensamento como criação. E se liberou de um outro tempo que era assim consentâneo com o pensamento entendido como uma vontade de verdade. Por isso que o tempo como que se desloca para essa ideia de diferença, de multiplicidade aberta, de potência, porque tudo isso é consentâneo com o pensamento entendido como criação. Olha, se nada disso foi entendido, não tem a mínima importância, porque o essencial vem agora. Como diz o Barack Obama, o melhor está por vir.
Estou há 2 dias sem dormir por conta disso. Entendeu? Então, estou assim, um pouco zureta, mas como eu tenho tudo escrito, está indo. Olha, dá para aguentar ainda, mas eu vou falar mais quanto? 35 minutos? 40? 10? 50? Bom, eu vou indo. Quando vocês descansarem, vocês chegam. Tá bom. Ó. Vamos pensar a diferença entre história e devir, com esses elementos assim todos no fundo, flutuando, não precisa ter entendido, deixa eles ali. Então, diferença entre história e devir. Eu não creio estar exagerando ao dizer que a obra inteira de Deleuze, ela veio me controlar o tempo, olha lá. A obra inteira de Deleuze, e sobretudo de Deleuze com Guattari, consistiu num esforço incansável e generoso de espraiar essa distinção, sobre a qual vou falar um pouquinho, entre história e devir, para além do domínio exclusivamente filosófico, fazendo-a incidir no campo da estética, da clínica, da política, da existência. Mas para que isso acontecesse, foi preciso, primeiro, que essa operação fosse eminentemente filosófica. Então, vamos falar um pouco dessa distinção do ponto de vista filosófico entre história e devir. Por quê? Porque a história corresponde a uma certa concepção do tempo. E o devir corresponde a uma outra concepção do tempo. Quer dizer, para diferenciá-los, seria preciso poder trabalhar com 2 concepções distintas do tempo. 2 abordagens diferenciadas da temporalização. Quer dizer, está implícito nessa diferenciação o abandono de uma certa concepção corrente do tempo e predominante na abordagem, ou numa certa abordagem histórica, e a sua subversão. Eu passo a palavra para um autor que definiu, a meu ver, com grande precisão e com relevância política, uma tal subversão, num livro muito anterior à sua celebridade. Estou falando do Giorgio Agamben, num livro chamado Infância e História. Ele ainda era um ilustre desconhecido. Eu leio: a toda concepção de história está associada uma certa experiência do tempo, que lhe é inerente, que a condiciona e que se trata precisamente de revelar. Do mesmo modo, toda cultura é primeiramente uma certa experiência do tempo, e não há cultura nova sem transformação dessa experiência. Por isso, o objetivo primeiro de uma verdadeira revolução jamais é de mudar o mundo, pura e simplesmente, mas também e sobretudo de mudar o tempo. O pensamento político moderno, diz ele ainda, que concentrou sua atenção na história, não elaborou uma concepção de tempo correspondente. Mesmo o materialismo histórico omitiu-se até o presente momento de elaborar uma concepção de tempo que fosse à altura da sua concepção de história. Esta omissão, sem que ele desconfiasse, obrigou o materialismo histórico a recorrer a uma concepção do tempo que domina a cultura desde há séculos, de modo que coexistem nele uma concepção revolucionária da história e uma experiência tradicional do tempo.
a representação vulgar do tempo, a de um contínuo pontual e homogêneo, acabou desbotando o conceito marxista de história, conclui Agamben. Eu acho muito preciosa essa observação dele. Embora o messianismo histórico do Benjamin e o messianismo jamais metafísico do Agamben não resolvam esse problema, não é aqui o momento de eu seguir a análise do Agamben, de resto interessante, até preciosa. Mas eu me perguntaria, o que significa a subversão na ideia de tempo que permitisse descolá-lo de uma concepção vulgar do tempo que acompanha a história? É justamente aqui que a distinção entre história e devir nos interessa. Porque essa ideia de devir nos permite pensar uma temporalidade outra, com a qual outros acontecimentos podem aparecer. Eu vou, assim, fazer uma pequena associação muito rápida. Se a gente pegar a situação do impeachment do Collor, melhor, as manifestações que ocorreram logo antes, um pouquinho antes, ou maio de 68, ou algumas recentes, entre aspas, revoluções no mundo árabe, a gente poderia dizer que nesses contextos todos cria-se uma espécie de espaço-tempo inédito. Mas, curiosamente, é um espaço-tempo que tem uma ressonância imemorial. Por exemplo, mesmo na época das manifestações contra o Collor, era assim, tinha gente pintada de índio, tinha gente numa espécie de devir negro, tinha uma espécie de carnavalização da história, uma ressonância, num certo sentido, com o luto de todos os homens por todas as mortes de todos os séculos. Talvez isso esteja presente em outros episódios coletivos. E o mais difícil de entender nessas situações é como se dá a conjugação entre o inédito e o imemorial. O inédito, que é o novo, e o imemorial, que é desde sempre. E como é que nesses momentos fortes, como que há um instante que se desengancha de um encadeamento temporal, isto é, ele se desengancha de uma espécie de inserção encadeada no tempo. Eu diria assim, engendra nesses momentos, mas eu peguei exemplos um pouco infelizes, já vou me retificar. Engendra-se aí uma espécie de temporalidade não localizada, não localizável, não deduzível ou desdobrável a partir daquilo que precede. Por isso mesmo, não são momentos previsíveis, não são momentos programáveis, não são momentos dialetizáveis, nem mesmo, eu diria, historicizáveis. É um tempo sem lugar, é um tempo sem topos, atópico ou utópico. É nesses momentos intempestivos, e essa é a palavra-chave, intempestivo, que está no Nietzsche,
intempestivo ou extemporâneo, que se suspende a continuidade temporal. E esse intempestivo vem interromper a mansa ou conflituosa sequência dos dias e das noites. É nesses instantes de grande ou pequeno desvio que algo escapa da história, que algo conturba a história, mesmo que depois isso recaia na história. Por um instante, no entanto, esse acontecimento esteve como que suspenso no ar, acima da história, como que alçado numa espécie de autossuficiência, num autoposicionamento imanente que extrapola tudo o que poderia explicá-lo ou situá-lo, pois o que se forjou ali é justamente um espaço-tempo inédito, uma interrupção da continuidade temporal, um acontecimento, um devir. Só que nem sempre são ruidosos os devires. Por isso que o meu exemplo não era bom. Assim como não necessariamente são espetaculares as interrupções temporais. Assim como nem sempre são visíveis os acontecimentos. Muito pelo contrário, não raro, eles são discretos, silenciosos, um pouco sem começo nem fim, no interstício daquilo que nos é visível, até mesmo nos tempos mortos, nos buracos de uma vida. Acontecimentos se dão, às vezes, nos buracos de uma vida, por isso que a gente não vê. Sabe, algo aconteceu, o que terá acontecido, que tudo mudou. Eu já não sou mais o mesmo, e nós já não nos reconhecemos naquilo que antes nos caracterizava. Que acontecimento foi esse? Mesmo acontecimento que o Nietzsche enuncia de um jeito um pouco tonitruante, Deus está morto. É um acontecimento que ninguém viu, e no entanto todos o sentimos. Deus está morto, ou o homem morreu. Também outro acontecimento em torno do qual nós giramos, mas que não se dá a ver como um episódio, porque um acontecimento não é um fato. O fato está inscrito no tempo. E o acontecimento, ou o devir, justamente, se desengancham, se desprendem da história, dessa continuidade. Então, fica a pergunta, como se articulam esses acontecimentos, esses devires, essas interrupções, com o curso da história, dessa história visível, formulável, com seus contornos definidos, suas progressões, o seu sentido. Numa das mais belas questões feitas a Deleuze, Tony Negri pergunta o seguinte, e eu cito, está no Conversações, naquela entrevista penúltima, cujo título eu esqueci. Diz o Negri: você sentiu os acontecimentos de maio de 68 como o triunfo do intempestivo. Já nos anos que antecederam 68, o político é reconquistado por você como possibilidade, como acontecimento, como singularidade. Há curtos-circuitos que abrem o presente para o futuro e que modificam, portanto, as instituições. E aí vem a pergunta do Negri. Qual política pode prolongar na história o esplendor do acontecimento? Ou do devir, se a gente quiser. Ele até fala da subjetividade.
prolongar na história o esplendor do acontecimento. A fórmula é belíssima. E a resposta do Deleuze não é menos magnífica. Diz ele: os processos de subjetivação, isto é, as diversas maneiras pelas quais os indivíduos e as coletividades se constituem como sujeitos, só valem na medida em que, quando acontecem, escapam tanto aos saberes constituídos como aos poderes dominantes. Mas, naquele preciso momento em que eles escapam aos saberes e aos poderes, eles têm efetivamente uma espontaneidade rebelde. São novos tipos de acontecimentos. Acontecimentos que não se explicam pelos estados de coisa que os suscitam e nos quais eles tornam a cair depois. Eles se elevam por um instante e é este momento que é importante. É a oportunidade que é preciso agarrar. Fim da citação. Ora, se os acontecimentos não se explicam pelo que os precede, é porque não estão encadeados com o que precede. Eles não estão dialetizados. É porque eles obedecem a uma outra lógica da ruptura, que não tem nada a ver com contradição. Essa é de linha de fuga. É uma invenção intempestiva. É uma criação inusitada, que, portanto, num certo sentido, faz fugir a história e os seus contornos. E a conclusão de Deleuze é a seguinte, e esse desfecho é muito intrigante, porque ele é a sequência da resposta do Deleuze, como prolongar na história o esplendor do acontecimento. Ele diz: acreditar no mundo é o que mais nos falta. Nós perdemos completamente o mundo. Nos desapossaram dele. Acreditar no mundo significa principalmente suscitar acontecimentos, mesmo pequenos, que escapem ao controle, ou engendrar novos espaços-tempo, mesmo de superfície ou volume reduzidos. Então, olha só, como prolongar o esplendor do acontecimento na história, como prolongar o devir na história, e o Deleuze responde: criando outros acontecimentos, outros devires. E aí ele explica: criar acontecimentos é engendrar novos espaços-tempo. Obviamente, é impossível criar novos espaços-tempo se nós estamos inteiramente presos a uma representação vulgar, uniforme, homogênea, abstrata do tempo. E o Deleuze o diz claramente. Isso os historiadores talvez fiquem horripilados, mas ele diz assim: a história, com H maiúsculo, claro, é um marcador temporal do poder, P maiúsculo também. A história é um marcador temporal do poder. E ele explica: as pessoas sonham em começar ou recomeçar do zero, e também temem onde vão chegar ou cair. Sempre buscamos a origem ou o desfecho de uma vida. É um vício cartográfico. Nós desdenhamos o meio, que é uma antimemória. E é no meio que se atinge a maior velocidade, onde os mais diferentes tempos comunicam e se cruzam, onde está o movimento, o devir, o turbilhão. Pensa-se o futuro da revolução, porém não se pensa no devir revolucionário das pessoas. O futuro é o que está lá na frente, né? Num porvir da história. Mas o Deleuze está interessado no devir revolucionário das pessoas,
E a pergunta que se impõe é simples: de que figura temporal nós dispomos para pensar isso, para pensar esses devires, essa multiplicidade virtual? Deixa eu ver onde eu vou. Eu tenho mais 2 páginas e meia. Vou até o fim? Vou, né? Então, ó, de que figuras dispõe o pensamento? Vocês sabem que entre os gregos havia alguns termos distintos para falar do tempo. Cronos, o tempo da medida, que fixa coisas e pessoas. É o que a gente chamaria o tempo, para nós é mais o tempo vulgar, o tempo histórico, o tempo cronológico. Mas há entre os gregos um outro tempo, dito aion. Aion é um tempo sem medida. É um tempo indefinido, que não cessa de dividir-se quando chega. Sempre já ali, imemorial, sempre ainda não ali, o inédito. Sempre cedo demais e tarde demais. O tempo do algo vai suceder, algo acabou de acontecer. Esse tempo é o tempo do jogo do tempo. É um tempo muito difícil de pensar, um tempo flutuante. É um tempo que às vezes a gente vê na psicose, na poesia, nos sonhos, nas catástrofes, nas rupturas micro ou macro, coletivas ou individuais. Esse é o tempo do devir. Quer dizer, é o tempo do devir, nós diríamos, se já não soubéssemos a esta altura que o devir e o tempo não são a mesma coisa. Já que, em geral, o tempo, tal como nós temos pensado, ele, em geral, ou é cópia da eternidade, ou é cópia da linha, ou é finitude. Por comodidade e hábito, nós dizemos ainda tempo, embora já saibamos que aqui o devir já nada tem a ver com cronologia, com movimento centrado. Aqui há, como dizer, aberrações de movimento. É um tempo não cronológico, um tempo crônico, que produz movimentos descentrados. A esse tempo liberado da sua subordinação a outra coisa, o Deleuze, num certo momento, deu o nome de tempo puro. Do qual ele fez uma linda análise, sobretudo no segundo livro sobre o cinema. Então, pelo menos o que a gente disse até aqui é suficiente para entender em que medida o devir não é história, embora recaia na história e possa, sim, ser passível de formar um passado suscetível de ser lembrado. Mas o devir mesmo, para Deleuze, o devir ou o acontecimento é transhistórico, subhistórico, suprahistórico, espacial, geográfico, intensivo. O devir não está preso a coordenadas prévias de um pulsar do tempo. Por isso, é ele, devir, quem cria as suas coordenadas.
produzindo as suas aberrações, as suas flutuações. Quer dizer, se à luz disso tudo nós retomamos a distinção entre história e devir, ganha densidade o dito do Foucault, segundo o qual a história não diz o que somos, mas aquilo de que estamos em vias de diferir. O que o Foucault conta, segundo pelo menos a interpretação que o Deleuze dá, é como nós desviamos da história que nos é dada. São esses desvios, esses acontecimentos, essas rupturas. A história não dá a nossa identidade, mas na distância que tomamos dela a história, liberamos nossa diferença. A história, diz Deleuze, nesse mesmíssimo sentido, é apenas o conjunto das condições quase negativas que possibilitam a experimentação de algo que escapa à história. Sem a história, claro, a experimentação permaneceria indeterminada, incondicionada. Mas a questão toda, acrescenta Deleuze, é saber, é investigar onde aparecem os germes